Configuração do Archive Doctype. Fala, consultor! Hoje a nossa aula é imperdível. Se você quer ser um consultor de sucesso no Vim, se você já tem uma carreira dentro do Vim, é importante, é fundamental que você entenda de uma vez por todas o conceito do Archive Doctype, tá? Apesar de ser simples, eu já vi bastante consultores que não têm esse conhecimento, não têm a clareza desse processo. Então fica comigo aqui nessa aula que hoje nós vamos botar a mão na massa, vamos entrar no sistema, vamos configurar um Archive Doctype e eu tenho certeza que você vai entender, beleza? Antes disso, se você não é inscrito no canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva, ative os sininhos de notificação. A minha missão aqui é trazer realmente problemas de consultoria que eu vejo no dia a dia e eu falo, caramba, eu gostaria que alguém tivesse me mostrado isso lá atrás, tá? Então, aproveite, se inscreva e vamos embora para a aula. Antes da gente conversar sobre as configurações, nós precisamos entender o porquê do Archive Doctype. Por que eu preciso entender isso, Rafael? Vamos lá. Toda fatura, ela se inicia de um fornecedor enviando um arquivo, seja ele um PDF, um XML ou qualquer outro tipo de arquivo, no qual ele está fazendo a cobrança daquele valor, certo? E se a gente lembrar, os conceitos do Vim é pagar o fornecedor correto, o valor correto, na hora correta, tá? Então, o que acontece? A solução do Vim, ela é uma aplicação instalada dentro do SAP, então dentro do servidor do SAP. Imagine o volume de faturas que uma empresa recebe para processar no contas a pagar dela. Se a gente pegar essas faturas, a gente tem que armazenar elas em algum lugar, tá? Nós não podemos armazenar no servidor do SAP. Por quê? Rapidamente esse servidor ia ficar cheio, sem espaço. Ele não foi criado para armazenar faturas. Então nós temos uma solução que a própria OpenText entrega, que é o Archive Server. Basicamente é uma aplicação instalada em um outro servidor, em uma outra máquina, e nós criamos um link entre o servidor do SAP, entre esse Archive Server. E daí vem a importância da gente entender essa configuração do Archive Doctype. Eu falo em inglês porque acho que nem sei como seria em português. Seria tipo de documento de arquivamento? Talvez. Tá? Então, quando a gente fala do Archive Doctype, significa que nós temos que dizer para o sistema, para cada fatura, aonde ele vai armazenar aquela imagem e qual que é o link, que sempre que o meu usuário, porque para o usuário isso é transparente, ele não quer saber se está arquivado em qual servidor, ele nem sabe isso. Ele quer saber que ele vai clicar o botão de visualizar a imagem e essa imagem vai aparecer para ele, tá? Então, essa configuração que nós vamos rever aqui. Importante você saber, você como consultor funcional de Vim, né, quando a gente fala desse Archive Doctype, obviamente existem alguns consultores que sabem isso, eu não sei fazer isso, mas essa instalação do Archive Server em um outro servidor geralmente não é feita pelo funcional. Você tem um profissional de Bases que ele vai fazer essa configuração, tá? E depois ele vai criar o Content Repository. O que é o Content Repository? É justamente o apontamento do seu servidor SAP para esse servidor externo de arquivamento, aonde a gente vai precisar desse Content Repository para fazer as nossas configurações. Beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos para a prática. Aqui já está a tela do meu SAP, tá bom? Vou até mostrar para vocês, começando pela OAC0, essa transação é a transação que o Bases vai criar o Content Repository. Então, até aqui, geralmente não é o consultor de Vim que faz, tá? Então, todas essas linhas aqui, elas são basicamente esses servidores, né? Essas comunicações que nós temos. Então, nesse nosso caso aqui, nós vamos até utilizar esse Content Repository, VI, tá? Na nossa configuração. Então, chegou lá, estou trabalhando um projeto de implementação novo, estamos lá com a equipe, o Basis chegou para mim e falou, Rafael, seguinte, o servidor do Archive já está no ar e eu configurei o Content Repository VI para você utilizar, tá? Agora é com você aí no Vim. Falo, show, obrigado e realmente, tá bom? Primeira configuração que a gente tem que fazer, ela chama a transação OAC2, tá? O que essa transação faz? Nós vamos criar o nosso Archive Doctype.
e nós vamos dizer qual documento a gente espera, qual extensão de documento a gente espera para ele ter, né? Você vê aqui que tem fax, tem asterisco, que é para aceitar qualquer tipo de documento, tem documento que é só XML, tem documento que é só PDF, tá? No nosso caso, então, a gente precisa, o primeiro caso, criar esse documento, esse archive doctype. Então, vou vir aqui em New Entries, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, vou criar esse aqui, ó, o DNA Vim, tá bom? Então, posso até colocar aqui, ó, tipo de documento, para exemplo, e o que, que eu quero processar ele? Nesse caso aqui, eu vou colocar que eu quero processar somente PDFs. Significa que esse archive doctype só vai aceitar PDFs para fazer o arquivamento. Tranquilo? Nada de muito difícil, né? Então, a gente vai chegar aqui, a gente vai colocar esse status aqui como OK, e nós vamos salvar. Então, só vamos pressionar o Enter aqui, ele deu um warning, ele me pede uma request e eu tô salvando, tá bom? Então, aqui nesse momento, nós temos o nosso archive doctype. Próximo passo. Nós precisamos, aqui dentro do Vim, nós temos que linkar esse archive doctype com o content repository que o nosso Basis criou. Qual a transação para a gente fazer isso? Ela é a barra N, né? Se você quiser mudar de tela, ou barra O se você quiser abrir uma nova tela, mas a transação em si é OAC3, tá? Nessa transação, opa, deixa eu ver aqui, OAC3. Aqui, maravilha. Nessa transação, nós precisamos linkar os objetos, tá? Então aí a gente entra num outro conceito, porque por trás das cenas, né, nós temos o que nós chamamos de objetos que a gente vai fazer o archive. Em que níveis ela vai estar disponível? Quer ver? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais simples. Vou pegar aqui um doctype que é standard, que é entregue pela própria OpenText, que nós não precisamos criar. Vou vir aqui no Selection by Content e vou selecionar pelo doctype, isso mesmo. Vou colocar aqui esse doctype e ele vai me mostrar todas as linhas. Não foi um bom exemplo, nesse caso aqui ele só tem um. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Esse UBL eu sei que tem, ó. Selecionar by Content, aí eu vou colocar o meu tipo de documento e eu quero que ele mostre todas as linhas. Você percebe que nesse nível aqui nós temos 4 linhas. Por que dessas 4 linhas? Eu vou tentar explicar de linhas gerais, tá? Esse objeto, esse primeiro objeto, ele significa que o arquivamento vai estar disponível no nível do Vim, tá? Quando a gente cria o Vim, nós startamos um workflow e para ele estar disponível, ele tem que estar aqui, ó, nesse /opt /vim 1001. Rafael, por que precisa saber disso? Cara, na verdade, você só precisa entender o conceito. Tudo isso aqui é standard. Quando você faz uma nova implementação, você não tem que criar, tá? Você só vai olhar. Só para explicar então, esse aqui é no nível do Vim, tá bom? Esse aqui, ele é no nível do Business Center. O que é o Business Center? É a ferramenta da gente fazer o inbound das faturas, né? Como elas entram no sistema. Nós vamos abordar um pouco mais sobre o BC em um outro vídeo, mas basicamente você precisa entender que se você quer que a imagem esteja disponível no nível do Inbound Administration, você precisa ter configurado aqui no AC3. Nós temos a BKPF, que significa que essa imagem vai estar disponível no nível de FI, lá no financeiro, e nós temos o objeto BUS 2081, que significa que a imagem vai estar disponível no lado de MM. Obviamente, se você não entende sobre esse processo ainda do Vim, se você é muito novo, eu te recomendo você começar lá nos conceitos do Vim. Isso aqui já é para quem já conhece um pouco, tá? Então, o que a gente precisa fazer no Archive Doctype? Na OAC2, a gente criou o Archive Doctype e na OAC3 nós precisamos linkar esse Archive Doctype com os objetos que a gente espera que o Vim esteja disponível e o Content Repository aqui, né? No nosso caso lá é o VI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um editar aqui na OAC3, vou fazer a minha seleção por content de novo. Por que eu faço isso? Tem muita entrada aqui. Eu quero filtrar apenas as que eu quero ver, tá? Que nesse caso aqui a gente pegou um doctype standard. Eu quero criar esse nosso novo doctype, esse link, nesses 4 níveis. Então, olha só, eu vou selecionar todas as linhas e nós temos o botão aqui de copiar, tá? Então, quando eu clico copiar, ele basicamente fala, tá bom, Rafael, copiei, faz a sua alteração. Qual a alteração que eu quero fazer? Eu quero colocar o nosso archive doctype, que a gente acabou de criar no passo anterior, correto? Estamos colocando aqui.
E o Content Repository, se eu manter esse Y4, que é uma configuração que veio entregue pela OpenText, não vai funcionar. Por quê? Porque não foi configurado, não existe nenhum servidor, servidor que está linkado a esse archive doctype. Então o meu Basis trabalhou, me ajudou, e agora é o nosso UV, né? Esse aqui, o VI, foi o que ele configurou, tá? Então nós estamos amarrando, né? Nós criamos o archive doctype e agora nós linkamos eles, nós falamos aonde que o Vim vai fazer esse arquivamento. Beleza? Tranquilo até aqui? Acredito que não tem muito mistério, tá bom? Qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer? Existe uma transação que ela também, todas as transações elas não são do Vim, tá? Elas funcionam para diversos objetos dentro do SAP. Nós só precisamos fazer esses pré-requisitos para que a gente utilize o Vim, beleza? Próxima transação, ela chama SOA0, tá? O que a gente precisa fazer aqui? Nós precisamos dizer que o archive type vai estar, no início dele, ele vai estar num objeto, né, que nós vamos escolher aqui, vamos conversar um pouquinho, e qual a task de workflow. Workflow são os passos que ele vai seguir, né? Qual a task do workflow, quais os passos que ele vai seguir para aquele cenário. Vamos pegar aqui nosso exemplo, de novo, olha só, se a gente pegar aquele do UBL, que era o que a gente estava vendo como exemplo, tá? Tudo isso aqui, gente, perceba, se você pegar a manha, perceba que muita configuração vem com o standard do Vim. Eu não preciso nem tanto entender elas. Eu preciso olhar como estão e criar como base, né? Então, olha só o que esse cara está falando. Ele está falando que esse UBL aqui, né, que é o o doctype do Vim, ele tem o objeto type /OTX /PF01R, tá? Vou até dar um duplo clique aqui, ele abre para mim, e ele tem essa task. O que é essa task? É o workflow que ele vai trigar. O que é importante eu saber aqui? Esse é um conceito. As novas versões do Vim, ou as versões mais recentes, nós trabalhamos a entrada de fatura através do BC, do Business Center, tá? E esse Business Center, o objeto dele, como a gente configurou até mesmo na OC3, é esse OTX /PF01R. Quando eu chego aqui e configuro o meu documento para esse objeto e esse workflow, eu estou dizendo o seguinte para o sistema, ó, sempre que uma fatura entrar nesse archive doctype, você vai utilizar esse objeto como padrão, e é o que eu quero, porque é o Business Center, é onde as faturas entram no sistema, e o workflow que você vai seguir está com base nesse template aqui, nessa task, WS00297300. Rafael, tenho dúvidas, gostaria de entender mais. Gente, abre o Configuration Guide lá da SAP não, da OpenText, que lá vai ter mais detalhes, tá? Mas, de uma forma geral, mesmo se eu não tenho conhecimento, pô, se eu sei que eu tenho que primeiro criar o Archive Doctype na OC2, tenho que linkar ele com o Content Repository e os objetos na OC3, e depois eu tenho que colocar qual que é o objeto inicial e qual que é a task do workflow na SOA0, pô, já tenho claro na minha cabeça e vou fazendo aqui e você vai testando também, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui nesse caso? Vou de novo clonar esse documento, beleza? Aí ele fala, ó, qual que é o archive doctype? Nesse caso é o DNA do Vim, maravilha. E eu vou manter o resto das configurações o mesmo. Se eu não me engano aqui nesse assignment para os outros, a gente coloca essa task também, né? Vou dar um enter, ele vai me dar um warning e aí eu vou salvar. Maravilha. A gente disse agora para o Vim qual que é o documento, o objeto que ele vai trigar, esse objeto do Business Center, que ele vai trigar sempre que receber esse archive doctype. Aí você vai falar, Rafael, maravilha, funcionando, posso utilizar o Vim? Em linhas gerais, a configuração do archive para esse tipo de documento, porque nós podemos ter diversos tipos de documento, tá? Para esse tipo de documento, ela está feita. O que falta agora? Falta a gente atrelar esse documento aqui, falta a gente atrelar esse documento para um tipo de documento do Vim, né, que a gente fez a aula, só que o archive doctype não é o mesmo doctype do Vim, né? Falta a gente correlacionar eles agora. Como que a gente faz isso? Nós vamos lá no SPRO do Vim, né, /opt /SPRO.
nós vamos abrir a configuração do Vim, agora sim é muito específico ao Vim, e a gente vai lá nas configurações de tipo de documento, olha lá, Document Type Configuration, e aqui ele vai me listar todos os tipos de documentos que nós temos, tá bom? Então, o que acontece aqui? Vamos pegar um qualquer com exemplo, esse aqui, por exemplo, POS4. Todos esses tipos de documentos aqui, até antes desse Z, eles são entregues pela OpenText. Você instalou os componentes, eles existem lá, tá bom? Vou dar um duplo clique aqui. Maravilha. E veja que nas configurações, que a gente já viu no outro vídeo, uma das configurações é o Default Archive Doctype. É o cara que a gente acabou de criar. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos correlacionando, nós estamos dizendo o seguinte, ó, sempre que um documento for entrar no sistema através do Archive Doctype ou DNA do Vim, sempre que um documento entrar no sistema através do Archive Doctype ou DNA do Vim, você vai criar o tipo de documento do Vim POS4. Daí é todas aquelas questões, né, que a gente viu em outros vídeos. Os process types, os process options, estão tudo relacionados a o doc type do Vim, que é o nível hierárquico mais alto. Só que o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de dizer que todos os documentos criados nesse arquivo doctype vai iniciar esse processo. Então o que eu vou fazer? Eu apenas vou salvar, criei essa correlação, certo? Eu acho que eu tenho até que ativar esse documento que ele está desativado, e aí tá feito, beleza? Cara, deixa eu até voltar para minha tela aqui, normal. O que nós fizemos agora foi fazer toda a configuração que você precisa para o Archive Doctype. Isso é importantíssimo, você precisa entender o que você está fazendo, beleza? Eu não vou me alongar aqui, qual que seria o ideal? Agora a gente fazer um teste, né? Porque agora a gente teria que entrar uma fatura no sistema, só que para entrar essa fatura no sistema, eu tenho que te explicar um outro negócio que é o Registration Type, né? Que nós podemos receber essa fatura, por um exemplo, via e-mail, nós podemos que o usuário faça o upload dela de forma manual, podemos receber de forma eletrônica. Então, assim, se eu entrar nesse teste agora, eu acredito que esse vídeo vai ficar longo e confuso. Então, o que você precisa aprender daqui? Como que funciona esse conceito de arquivar uma fatura que é num servidor externo. Nós temos um Content Repository, aí a gente cria um Archive Doctype que a gente linka com esse Content Repository e a gente diz qual objeto ele vai trigar toda vez que ele for iniciado, e no final das contas a gente correlaciona esse Archive Doctype com o Doctype do Vim. Beleza? A próxima aula a gente vai conversar sobre os tipos de registro, a forma de entrada de fatura, e aí a gente vai aproveitar esse mesmo cenário, tá bom? Então é o seguinte, volto a reforçar, se você não é inscrito no canal, não perca essa oportunidade. Esse conteúdo aqui é genuíno, é realmente necessário se você trabalha com Vim. Vim é um consultor escasso no mercado de trabalho, tá bom? Então já se inscreva no canal, ative as notificações e me ajude a gente chegar no próximo nível. Deixe nos comentários o que você achou, a didática que eu venho trazendo para vocês, se vocês querem, se está muito complexo, se está muito simples, tá bom? Porque eu venho aqui para trazer o meu melhor para você. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Fui!